Bom, para quem não conhece o Newton, né, Isaac Newton, ele foi um físico, né, que viveu na Inglaterra, e todo mundo se lembra dele com a história da maçã. Ele estava estudando embaixo de uma árvore e a maçã caiu na cabeça dele e ele simplesmente conseguiu entender a física da história. Isso, obviamente, é uma lenda, tá? Para ilustrar como ele teve um insight, né, digamos assim, para conseguir entender principalmente as questões da gravidade. Tudo que a gente conhece sobre gravidade, forças, vem através de Newton. Tá? Então, essa parte da física, né, que a gente já estudou da cinemática e agora a dinâmica, elas compõem a chamada mecânica clássica, tá? Que é a mecânica que vai reger os movimentos aqui na Terra e o entendimento do movimento de alguns planetas. Tá? O Newton ele descreveu 3 leis, tá? Que vão envolver a questão das forças. A lei da inércia, a lei da dinâmica e o princípio de ação e reação, tá? Que a gente vai falar um pouquinho agora. Tá? Quando a gente fala de inércia, a gente precisa entender qual que é a característica dessa tal inércia. Se a gente pegar a definição do dicionário, inércia tem a ver com ausência de ações, ausência de movimentos. Então, na física, a gente também vai fazer essa análise de forma que, quando eu tenho um estado de inércia, é um estado onde um corpo ele não quer sair daquele movimento. Então, se eu estou parado, eu vou querer ficar parado. Para eu conseguir sair desse estado parado, eu vou ter que aplicar uma força capaz de me tirar desse estado. Da mesma forma, né? Se eu tenho algo que está em movimento contínuo, por exemplo, a Terra girando, para eu conseguir tirar ela daquele estado, eu preciso aplicar uma força também capaz de pará-la. Tá? Então, por isso que a gente percebe situações onde há mudança de movimento de forma brusca. A gente está no ônibus, o ônibus freia, a gente vai, nós somos lançados para o lado oposto, né? Por que acontece isso? Porque o nosso corpo tem uma velocidade em relação ao movimento. Quando há uma mudança brusca, a gente sai de um estado de inércia. Tá? Então, na verdade, a gente vai entender a inércia, tá, como a resistência à mudança de movimento. Tá? Sempre que eu tiver um estado de repouso, um estado de movimento contínuo, para eu tirar um objeto daquele estado, eu preciso aplicar uma força capaz de fazer isso. Tá? O enunciado bonitinho da primeira lei é que um corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso, a menos que uma força não nula seja aplicada sobre ele. Então, é o que a gente acabou de falar. Se eu estou parado, se eu estou com um movimento constante, a força que eu preciso aplicar ela não pode ser zero, tá? Porque senão eu vou continuar no mesmo estado. E aí a gente tem algumas situações, tá, que dá para a gente ilustrar essa questão da inércia. Aqui é uma garrafa, um aro, e aqui em cima tem um parafuso, né, um prego. Quando o cara bate aqui, ele bate rápido, como a mudança de movimento foi tão brusca, o prego ele tende a querer continuar o movimento dele, que é caindo. Tá? Se ele bater nesse aro de uma forma mais devagar, o prego ele vai possivelmente deslizar aqui em volta do aro. Tá? A gente também explica uma situação como essa daqui, ó. Tá? Embora isso aqui seja um fake, a física explica por que, se a gente conseguir puxar uma toalha muito rápida, as coisas podem simplesmente permanecer no lugar. Porque a ação da força ela foi tão rápida que não houve como o corpo mudar de estado. Então, basicamente, a primeira lei vai falar somente isso. Um corpo tende a ficar no seu estado de repouso se a força que a gente aplicar for igual a zero. A segunda lei nós chamamos de princípio da dinâmica. E basicamente ela vai dizer que a força depende da massa e da aceleração. Tá? Quando eu falo massa, é a quantidade de matéria que um corpo tenha. Tá? Para a gente saber usar essa fórmula, a gente precisa ter a massa em quilo e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Basicamente, quanto mais
massa eu tiver, quanto mais massa um corpo tiver, maior tem que ser a força para produzir uma aceleração a ele. Tá? Aqui a gente tem um artifício, que é o triângulo das forças, força, massa e aceleração. A gente pode posicionar o dedo cobrindo uma das variáveis que eu quero para descobrir a fórmula. Tá? Então, se eu colocar o dedo em cima da força, eu percebo que a fórmula é dada massa vezes aceleração. Tá? Se eu cobrir o M, eu percebo que a fórmula é dada força sobre aceleração. E assim por diante. É um artifício aí que a gente pode utilizar. E a unidade de medida que a gente usa para Newton, né, quando eu for calcular força, eu vou calcular força em Newton. Tá? A unidade é N. Tá? A gente já vai ver exemplos como forma de interpretar isso daqui. Tá? Então vejam só, um caminhão de 800 kg acelera a 30 metros por segundo, determine a força que foi aplicada para realizar o movimento. Tá? Então, aqui eu tenho a massa de 800 kg, tenho a aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a força é FMA. Então, vou fazer 800 vezes 30. Isso aqui me dá um total de 8 vezes 3 daria 24, com outros 3 zeros dá 24.000 Newton. Então vejam como a gente usa a unidade dessa maneira aqui. Bom, a terceira e última lei de Newton é o princípio da ação e reação. Tá? Que diz basicamente o seguinte: para toda força que a gente aplicar, vai existir uma outra força, tá, de mesmo valor, só que no sentido contrário. Então, eu coloco a mão assim, empurrando a parede, eu estou aplicando uma força contra a parede. Só que a parede está me devolvendo uma força de apoio. Tá? As forças, né, a gente diz que elas vão atuar em pares. Então, eu sempre vou ter duas forças envolvendo. Acontece, né, vamos ver duas situações aqui. O desenho do coiote, onde ele percebeu que ele está sem apoio. O que acontece? No desenho ele demora um pouco para cair, porque é justamente essa ideia de, opa, peraí, agora não tenho para onde ir. Tá? Por quê? O que acontece aqui? O coiote ele exerce uma força para baixo. Todo mundo que tem massa exerce uma força para baixo. Tá? E aí o desenho quer mostrar que ele se deu mal, de alguma forma ele vai cair, né? Só precisa definir a hora que ele vai cair, algo que é fisicamente impossível. E aqui a gente tem um desenho que mostra o quê? Quando a gente senta numa cadeira, a gente apoia a nossa força aqui. Se não existisse uma força da cadeira para cima, né? A cadeira simplesmente ia quebrar. Tá? Então isso ilustra bem o princípio de ação e reação. A gente vai ver o par de forças mais comum que a gente chama nessa situação é o par de força peso e força normal. Tá?